Boa noite, amada igreja. Boa noite. Glória a Deus. Vocês sabem que Estevinho estava falando aqui, né? Deus tem levado a gente para diversos lugares e até complementando o louvor, né? Simplesmente adorar, a gente tem que estar em adoração a Deus o tempo todo. E num bom dia que a gente dá para alguém, o Senhor te dá uma oportunidade de estar evangelizando. Eu estive há 2 semanas atrás, antes de começar aqui a fazer a leitura da palavra, eu tive 2 semanas atrás num treinamento, numa segunda de manhã, em São Paulo. Eu tinha chegado em casa 1h40 da manhã no domingo, porque eu fui com a Priscila num evento para casais, a gente acampou, e chegamos em casa super tarde, e às 6 horas eu já estava levantando para ir para São Paulo. Então, um pouquinho sono, e lá no curso tinha umas 50 pessoas profissionais de diversas partes do Brasil, e todos eles se apresentaram. Tinha um professor dos Estados Unidos lá, Estevinho, de Berkeley, você deve conhecer a universidade, e aí eu fui um dos últimos a me apresentar. E ao me apresentar, eu dei um bom dia a todos. E falei, me apresentei. No café, veio um rapaz e falou o seguinte: eu gostei da energia do seu bom dia. Quase que eu falei, senti unção, né, irmão? Mas sabe, Deus tem nos colocado num campo missionário diferente. Eu vou falar um pouco sobre isso. E estamos em obra, né, pastor? Estamos em obra, a casa chegou no escritório, e eu queria falar com os irmãos acerca da nossa vida profissional. E o pastor Estevão, como é um pastor muito organizado, ele me convidou com uma certa antecedência. Já faz um tempo que eu sei deste momento, dessa oportunidade de trazer um pouco essa reflexão para os irmãos. Eu estava de férias, e aí ele me mandou um áudio, e assim que ele me falou, o Espírito Santo já começou a revelar em mim algo para trazer para vocês aqui essa noite. E eu botei o nome dessa palavra como os 4 pilares que fundamentam a vida profissional do cristão. Então, este cômodo do quarto, ele tem 4 pilares, amém? Eu poderia estar falando de 5 elementos de sucesso na sua vida profissional, eu podia estar falando de 10 mandamentos para a vida profissional com Deus, mas o que o Senhor colocou no meu coração foi para falar de 4 pilares, 4 coisas simples. Eu amo ouvir aqueles pregadores, alguns são famosos, né, como Luciano Subirá, homens que têm uma sabedoria de Deus, eles trazem os temas complexos, né, eles revelam a Bíblia e trazem coisas complexas para a gente tentar ter uma compreensão do Evangelho mais a fundo. Mas eu lamento para os irmãos que, embora eu gostaria muito de trazer coisas complexas e profundas, o que Deus revelou no meu coração é algo simples e aplicável. Então, o que eu vou estar falando aqui para os irmãos são coisas que eu tenho vivido nos meus últimos 20 anos de vida profissional, boa parte deles aqui na cidade de Campinas. Para quem não me conhece, eu sou mineiro, de Juiz de Fora, eu tenho orgulho da minha cidade. Talvez tenha até parente meu assistindo na internet. Minha prima pediu o link, eu não mandei, talvez ela veja depois. Mas eu vim para Campinas há 18 anos atrás, para trabalhar na mesma empresa que eu estou hoje. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, Estevinho. Mas, e Deus tem feito a gente ter uma vida abundante no trabalho. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundante. E vida abundante em todos os aspectos. Seja na área profissional, seja na área familiar, está aqui minha esposa, meus filhos, eu tenho uma vida abundante em casa. E seja na área espiritual, eu louvo a Deus por essa igreja que nos acolheu há tantos anos atrás. O pastor Roberto, ele adotou a gente, adotou como filhos. E a gente é muito grato a Deus pela vida do pastor Roberto, pela vida dessa igreja. A gente tem um carinho, um amor enorme para essa igreja, para esta casa. Não sou filho de pastores, mas sou neto de pastor. Então, sendo neto de pastor, eu atesto aos irmãos que a gente tem um amor especial para a obra de Deus.
Não sou pastor também. Aí aqui, quem fala para vocês é um aluno repetente de EBD, porque eu nunca me formei na EBD. Mas a gente vai trazer um pouco daquilo que Deus foi falar do nosso coração. Amém? Quando a gente fala de trabalho, eu vou lendo alguns versículos aqui. Se os irmãos quiserem abrir, abram em Eclesiastes 3:22. Mas eu vou começar lendo do Gênesis 3:19. Porque quando a gente fala de trabalho, eu tenho visto muitos irmãos encarando o trabalho como uma maldição, que veio de Deus após o pecado do homem, de Adão e Eva. Então, quando a gente olha em Gênesis, não precisa abrir, a gente vê que Deus, ao encontrar o homem nu e aquela coisa toda, Deus trouxe uma série de maldições para a serpente, para a mulher, dores de parto, aquela coisa. E no versículo 9 de Gênesis 3, ele fala: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus fala o seguinte: olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E eu tenho visto muita gente trazendo esse contexto para a própria vida para justificar quão penoso é o trabalho. Mas eu gostaria, irmãos, de ressaltar o que está em Eclesiastes 3:22. Por isso que eu pedi que vocês abrissem aqui. E nós vamos começar com essa leitura aqui. Nós estamos falando de, provavelmente, Salomão aqui. Acho que dá para afirmar que é Salomão que escreve o livro de Eclesiastes. Um rei, talvez o mais sábio que já houve na face da terra. A Bíblia diz isso, não sou eu, né? E Salomão, ele faz uma série de indagações a respeito da vida. E em Eclesiastes 3:22 ele fala: portanto, observei que não há nada melhor para o homem do que desfrutar o seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá trazê-lo para ver o que acontecerá depois de morto? Olha, aqui nós vemos claramente uma palavra que diz que não há nada mais prazeroso para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Então nós já vemos aqui a importância do trabalho no contexto da vida das pessoas. E hoje, mais do que nunca, no contexto econômico que a gente vive, na cultura, no regime econômico que a gente vive, o trabalho ele é essencial na vida do homem, porque sem ele não há um sustento. E foi justamente pensando no trabalho em que trazer que Deus falou no meu coração de 4 coisas muito importantes, que eu creio que todo cristão deveria prestar atenção ao se relacionar com o trabalho. E o primeiro deles que eu queria trazer está em integridade. A primeira coisa do cristão, integridade. Em Provérbios 11:1 diz o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 20:10, pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta. Provérbios 20:23, o Senhor detesta pesos desiguais, não é justa a balança com fraude. Ora, no contexto de Provérbios, os 3 versículos que eu li, nós estamos falando de balança. Balança significa relações comerciais, que na época a balança era muito importante para utilizar na medida de pesos, moedas, valores. E ao que me parece, algumas pessoas tinham pesos diferentes, medidas diferentes, para obter alguma vantagem indevida. E nós entendemos na leitura de Provérbios que a balança enganosa ela é a abominação ao Senhor. Portanto, uma vida profissional de um crente que não tem integridade nas suas relações de trabalho, comerciais, ela é abominável ao Senhor. Faz sentido? Ela é abominável. Portanto, uma vida cristã, um profissional cristão, ele deve zelar
pela sua integridade. Deuteronômio 25, versículo 13 diz: não terás em tua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande e outra pequena. Terás um peso íntegro e justo, medida íntegra e justa. Então, meus queridos, para mim fica muito claro que qualquer cristão, seja no ambiente de trabalho, seja numa relação comercial, seja em qualquer coisa, ele deve zelar pela sua integridade. Na minha função, eu trabalho na área financeira de uma empresa. Muito grande empresa, que movimenta muito dinheiro. Eu tenho visto, infelizmente, pessoas cristãs e não cristãs a não usarem de integridade. E é muito triste, às vezes, você vê uma mãe de família tendo que ser demitida por causa de uma falsificação de um recibo de táxi. Entendem, queridos? O drama da coisa? Pessoas sendo mandadas embora, pessoas vendendo a sua integridade por pouco e outros por muito. E pior ainda, quando é um cristão. É uma tristeza muito grande. O profissional cristão, ele não pode ser o cara do jeitinho, o cara malandro, aquele que vai achar um jeito de fazer. O empresário cristão não pode ser aquele que vai encontrar uma forma ali de obter um ganho de um jeito que Deus não vai se agradar, sonegando um imposto. Temos visto muito disso no meio secular. Será que não acontece também no meio cristão? Quantas pessoas têm dito, olha, todo mundo faz, se você não fizer isso no Brasil, você não sobrevive. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes? Portanto, meus queridos, eu queria deixar aqui o primeiro grande pilar que sustenta a vida profissional de um cristão, a vida de um empresário, a vida de alguém que está no mercado de trabalho. O primeiro pilar que sustenta é a integridade. O cristão, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser ilibado. Ele tem que ser inquestionável. Todos devem confiar na integridade do cristão. O segundo pilar que eu queria trazer para os irmãos, algo muito importante também, que é a famosa lei da semeadura. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, nós vemos o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, nós entendemos que Paulo, quando ele escreve aqui, fala assim, olha, não importa o que você está fazendo, não importa. E aqui eu trago para o contexto do trabalho. Não importa se você trabalha para uma grande multinacional, ou para uma pequena empresa, ou no lar de uma pessoa. Não importa se você é empresário, não importa. Tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração. Fazei com o seu melhor, como para o Senhor. A gente não faz qualquer coisa para Deus. Quando a gente vê aqui, e eu vejo os irmãos louvando, eu sei que eles ensaiam, não ensaiam? Por quê? Para estar bonito e coordenado assim, tem que estar ensaiado, né, pastora? O Ministério de Louvor vem aqui, eles vêm, tem um espaço ali, eles ensaiam, eles cantam, né, as irmãs passam as vozes, e o coral vem na quinta-feira e ensaia também, porque é para o Senhor, nós não vamos entregar qualquer coisa para Deus. E por que às vezes a gente está chateado com o patrão? A gente às vezes dá uma disfarçada ali no nosso trabalho. Mas o salário é injusto, o colega ganha mais.
situações que vão fazer com que aquilo me desanime, mas a palavra não diz para eu me comparar com um colega e entregar mais ou menos. A palavra me fala que eu devo fazer tudo como ao Senhor, e não para homens. Quem paga o meu salário não é o dono da empresa que eu trabalho, porque foi Deus que me colocou lá. E aí quando a gente fala de semeadura, a gente vai entender, lá em Mateus 25, 14 a 30, quando Jesus traz a parábola dos talentos. Ele fala de um senhor que ele saiu para viajar e ele confiou a 3 homens, 3 quantidades diferentes de talentos. A um homem ele confiou, quem se lembra aí? Agora eu esqueci aqui. 6, 5 talentos. No segundo foi 3, né? E no terceiro deu 1. Então 5, 3 e 1, números ímpares. E aí ele confiou a estes homens recursos, talentos, dinheiro, confiou propósitos, enquanto ele foi viajar. E quando ele volta, quando este homem volta e ele vê e chama os seus servos, e ele vê que o primeiro servo, aquele que tinha recebido 5 talentos, ele devolveu 10. Houve uma multiplicação. Aquele que tinha recebido 3 talentos, devolveu 6. Mas houve aquele que levou 1 talento só, e ele ficou com tanto medo, ele ficou tão paralisado, que ele enterrou aquele talento. E aí ele falou, olha, eu não tenho nada para te devolver, eu vou te devolver exatamente aquilo que você me entregou. Para os outros 2 primeiros, o Senhor falou, servo bom e fiel. Mas para este que não desenvolveu o seu talento, Deus falou que era um servo infiel. Versículo 25. Ele diz, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Que palavra dura para aquele que não multiplicou o seu talento. O que Deus colocou no meu coração aqui, queridos, é que nós temos que multiplicar os nossos talentos no ambiente de trabalho. Isso quer dizer que nós temos que investir na nossa vida profissional também, com conhecimento, independente daquilo que a gente faz. Investir. Hoje em dia é tão fácil obter conhecimento. Hoje em dia a gente liga num canal no YouTube e digita qualquer coisa lá. Eu vou dar um exemplo. Uma senhora que trabalha na casa de uma família. Como que ela pode multiplicar o seu talento? Ora, dependendo daquilo que ela faz, ela pode aprender novas formas de tirar manchas de roupas? Não pode? E aplicar aquilo, e o seu trabalho vai ser mais valorizado. Vai agregando valor. Um profissional que está começando a sua carreira numa empresa, como que ele pode agregar talentos? Aumentando o seu conhecimento, aumentando a sua educação, investindo no seu conhecimento. E ali ele vai aumentando o valor que é devolvido àquela empresa. Um executivo ou um empresário, como que ele multiplica os seus talentos? Aumentando a sua empresa, empregando mais gente. Faz sentido, queridos? Então eu tenho visto que o segundo pilar que sustenta a vida profissional do cristão é a semeadura. É você semear na sua vida profissional.
É você investir na sua vida profissional. É você investir no seu retorno, naquilo que você vai devolver para aquele local que você trabalha. Seja esse local seu, seja você um profissional liberal, investir no seu conhecimento. Seja você um empresário, investir no conhecimento das coisas que vão melhorar o serviço da sua empresa. Eu tenho feito muitos cursos, boa parte deles pagos pela própria empresa que eu trabalho. Eu sou um privilegiado. Cursos no exterior, cursos no Brasil. E um dos cursos que eu fiz recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer empresários de diversos tamanhos de empresas, empresas médias, empresas grandes. E eu via o quanto aqueles empresários estavam investindo ali no tempo para adquirir conhecimento e para trazer prosperidade para as suas empresas. Ao mesmo tempo que eu conheço outros empresários que se acomodam no produto que vendem. E o tempo passa e aquele produto que ele vende já não é mais relevante. E já não consegue trazer mais sustento para a sua família. E aí o que você vê é aquela pessoa, aquele empresário, não investiu nos talentos da sua empresa, enquanto a sua empresa tinha condições de crescer e de fazer outras coisas. Ele escolheu se acomodar e enterrar aquele talento que ele tinha. Faz sentido, queridos? Eu vou passar para o próximo, mas é importante a gente entender, porque Deus cobra da gente investir naquilo que a gente faz. O terceiro pilar que eu coloquei aqui é que o nosso trabalho é o nosso campo missionário. Em Atos 13:47, diz o seguinte: porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Deus nos tem colocado em situações em que nós seremos luz para os gentios. É muito bom estar na casa do Senhor. A gente louva a Deus, eu venho aqui, eu amo o pastor Estevão, um amigo, a gente gosta, a gente conversa diversos assuntos. É gostoso, aqui não tem briga, aqui não tem gente discutindo, aqui não tem gente querendo o teu mal, está todo mundo querendo o seu bem. A gente vai no ECC, é uma bênção o ECC. Né, Marcinho? O comentário que a gente ouve dos casais que vão no ECC, assim, a gente nunca se sentiu tão amado na vida. É ou não é, Marcinho? Aqui é maravilhoso. Mas o Senhor nos colocou para a luz dos gentios. E o nosso ambiente de trabalho talvez seja um ambiente em que a gente mais tem contato com os gentios. Estou olhando para a Dani aqui, que trabalha na igreja, deve ser uma benção, né, Dani? Mas nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar na igreja. Flavinho, que está do lado ali, trabalha na empresa, está cheio de gentio lá, né, Flavinho? Nós somos luz no meio de gentios. Quando eu vejo o que Jesus fez em Lucas 10, Lucas 10 narra a história de que Jesus pegou 70 ou 72, depende da versão da Bíblia, pessoas, e enviou para as cidades. Lembra dessa história? Jesus pegou 70 discípulos e enviou. E falou, olha, vocês vão para lá, vocês não levam a bolsa, não levam nada, se alguém parar, não cumprimenta. Chega nas cidades, se anuncie e se prontifique para trabalhar. E aí no versículo 12 ele fala o seguinte, ele dizia, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. A gente sempre lê esse versículo com viés evangelístico, porque a seara está próxima, está branca, e nós temos ali um mundo para evangelizar. Mas a estratégia dada por Cristo aqui era que estes homens ficassem na mesma casa, comendo e bebendo, versículo 7, do que eles tiverem, Lucas 10, número capítulo 7, pois digno é o obreiro do seu salário, ou seja, eles ficavam ali trabalhando nas colheitas, e enquanto trabalhavam, eles operavam curas, milagres e evangelizavam.
Portanto, o nosso trabalho, ele é o nosso campo missionário. Versículo 8, em qualquer cidade que entrares e vos receberdes, comei do que for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, quando um profissional cristão chega no ambiente de trabalho, é chegado naquele lugar de gentios o reino de Deus. E ali tem que haver curas e maravilhas. O nosso trabalho é o nosso campo missionário. O nosso trabalho talvez seja o nosso principal campo missionário. E é maravilhoso, porque a nossa igreja às vezes dá oportunidade para a gente ir em bebedouro, tem viagens missionárias maravilhosas, tem igrejas na África se constituindo. Tudo isso é missão, tudo isso é maravilhoso. Mas a cada dia nós temos nos levantado para ir no nosso principal campo missionário, que são os gentios que foram colocados em frente de nós. E esses homens precisam sentir o amor de Deus. E aqui, queridos, eu não estou falando para a gente ser aquele crente inconveniente. O Tadeuzinho não está aqui, eu amo muito o Tadeu da Sueli. O Tadeu falou que quando ele foi para Bosch, e eu acho que não tem problema compartilhar com os irmãos, o testemunho do irmão, estou dando o nome dele, foi um irmão da Bosch que evangelizou para ele. Chamou ele numa sala e falou, olha quão importante foi, olha que preciosa essa alma, olha quantas coisas o Senhor usou o Tadeu para fazer, junto com a Sueli, para os casais dessa igreja. Olha como que é importante o evangelismo na vida do cristão. Quem sabe você consiga evangelizar uma só pessoa, mas essa uma pessoa que você trouxe para Jesus, ela evangeliza nações, multidões. Então, meus queridos, o terceiro pilar que eu queria trazer é que o nosso trabalho é um campo missionário. Temos que ser intencionais. Eu tenho muita dificuldade de falar abertamente de Cristo na empresa em que eu trabalho. Porque é uma grande empresa, porque existem pessoas que não aceitariam bem, porque a minha função é uma função que me deixa muito exposto. Tudo que eu faço é observado minuciosamente por muitas pessoas. E se eu começar a abrir e falar abertamente, eu vou abrir espaço para que outras pessoas de outras religiões tragam também as suas coisas. Compreende? Então eu não posso chegar na minha empresa e falar assim, vamos pegar aqui num grupo de irmãos e abrir uma reunião de oração 10 minutos antes de começar um dia. Porque no dia seguinte vai ter um grupo de outra religião, de outros deuses, qualquer que seja, e vai estar lá. Então a empresa que eu trabalho não é para essas coisas. Lá a gente é profissional, a gente entra e tal. Mas se eu não chegar ali a cada dia e derramar o amor de Deus sobre a vida daquelas pessoas, eu não estou cumprindo a minha missão de missionário. Faz sentido, queridos? Então ali é um campo missionário. Ali é um campo missionário. E Deus tem que nos usar ali. A gente tem que ser intencionais. Eu estou aqui para amar as pessoas. Amar as pessoas. E eu vou contar um segredo para vocês. Os últimos treinamentos seculares que eu tenho feito, em que se discute muito a tecnologia, a inteligência artificial, o fim de muitos empregos, o fim de cargos, de funções e tudo mais, porque de fato a tecnologia vai substituir muita gente. O que eu mais tenho ouvido de grandes estudiosos, de grandes universidades ao redor do mundo, é que o conhecimento que mais vai fazer a diferença de um profissional hoje em dia é como ele lida com as pessoas. E nesse curso que eu fiz, Estevinho, da Berkeley, lá do doutor lá, o cara é bam, do coaching, Estados Unidos lá. O curso que eu fiz, ele falou assim, você precisa colocar amor nas coisas que você faz. Eu falei assim, oh, glória a Deus, né?
É a ciência comprovando a palavra. Nunca o contrário. É sempre isso, a ciência comprovando a palavra. E quando a gente vê que aquilo que a palavra de Deus fala está sendo comprovada pelos estudos, nós damos glória a Deus e falamos assim, o povo cristão já sabia disso. E ali você vai ser bem-sucedido. Por fim, não quero me alongar muito mais, o quarto pilar, que muitas das vezes é negligenciado, é o pilar do descanso. O pilar do descanso. Em Êxodo 20, versículo 8 a 11, diz o seguinte, olha, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro e o que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui Deus foi taxativo, aqui está nos 10 mandamentos. Guardarmos o sábado. Hoje a gente guarda o domingo, né? Aí tem toda uma explicação para isso. Não é o propósito de hoje. Mas a importância de descansarmos. E o Senhor coloca isso num contexto de um povo que passou por muitas escravidões. Por muitos anos o povo judeu foi escravizado. Mas ainda assim guardavam o sábado. Ainda assim eles tinham o compromisso de descansar. Eu tive em Israel alguns anos atrás. Foi no final de 2022. E eu passei 2 Shabats lá. O sábado deles, o Shabat, começa quando a 3ª estrela nasce no céu. Na sexta-feira. E termina quando a 3ª estrela nasce no céu, no sábado. Então esse é o período do Shabat, é um dia inteiro. O comércio, quando você caminha pelas ruas de Jerusalém, é uma sexta-feira, vai dando 12:00, 1h, começa a fechar tudo. O lado judeu, começa a fechar tudo. Aquele desespero. Está fechando o comércio, está fechando tudo. Os árabes estão abertos, os árabes estão lá, estão vendendo tapete, estão vendendo chaveirinho. Quem já foi lá em Israel sabe o que eu estou falando. E aí o judeu vai para casa. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai preparar a sua comida para o próximo dia. Ele prepara a sua comida, porque no Shabat, a partir do momento que nasce a 3ª estrela do céu, ele não pode fazer mais nada. O celular é guardado na caixinha, a comida já está pronta e está quentinha no richô, vai ficar ali o dia inteiro, até a noite do outro dia, e ali está a alimentação da família, e aí eles vão fazer uma série de, os mais religiosos principalmente, uma série de rituais ali, uma série de compromissos que ele tem, de leitura da palavra, de estar com a família, é muito bonito, né? E um dos capítulos da Bíblia que é lido na sexta-feira à noite, no início do Shabat, Provérbios 30, que fala sobre a mulher virtuosa, quem a achará? O marido vai ler toda sexta-feira à noite para sua esposa. Olha como que ele valoriza a esposa, valoriza a mulher, e a família fica ali. Se você está num hotel, olha que interessante, existe o elevador do Shabat, porque ele não pode nem apertar o botão. Eles levam tão a sério que você não pode apertar. Isso é trabalho. E aí eu fui inadvertidamente, entrei no elevador, abriu a porta assim, falei, que legal, o elevador chegou. Entrei, fui apertar o botão do meu andar, que era o primeiro, aí descobri que ele estava no modo Shabat. Ele sobe lá no 9º andar, aí ele abre a porta. Aí ele vai para o 8º, abre a porta. Aí vai para o 7º, abre a porta. Ele abre e fecha a porta sozinho, para você não ter que trabalhar. Eu que estava no 1º, 2º andar, não me lembro, tive que esperar descer todos os andares para sentar no meu hotel lá. Acho que é fácil, né, minha? Eles são tão meticulosos com essa coisa do Shabat, que eles não fazem nada. Tem coisa que a gente pode herdar deles,
Minha mulher ia adorar se eu guardasse o meu celular em casa, né? Ficasse um dia inteiro sem celular, né, amor? Tem coisas que não é para tanto. Porque numa dessas aí de ser muito rígido com o sábado, pegaram Jesus curando num sábado e vieram reclamar. Pegaram Jesus com os discípulos colhendo trigo para comer, porque eles estavam com fome, e vieram reclamar. E aí Jesus disse em Marcos 2, 26, 27, disse-lhe Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O descanso foi feito para o homem. O descanso foi feito para um homem. Então, o quarto pilar que eu trago para os irmãos é este. Use do descanso que Deus deu. Não trabalhe demasiadamente para ter, às vezes, um dinheiro a mais. Eu sei que, às vezes, é difícil viver com um salário. Mas Deus tem nos chamado a respeitarmos alguns preceitos. Vivam o descanso que Deus trouxe para nós. Sempre que possível, faça uma programação em família. Viva num padrão de vida que você não necessite desse dia a mais de trabalho. Porque muitas das vezes nós negligenciamos o descanso e isso afeta diretamente a nossa saúde. E nós temos que cuidar muito bem da nossa saúde. Em Salmo 127, 1, é muito famoso, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor tem dado algo para nós. E nós devemos tomar posse disso que o Senhor nos deu. Como eu disse para os irmãos, é simples. Eu tenho certeza que os irmãos já sabiam de tudo isso. O mais difícil talvez é aplicar. É no dia a dia. É no dia a dia que a gente esquece e vai fazer alguma coisa num dia de descanso. É no dia a dia que a gente esquece de ser intencional no nosso trabalho como um campo missionário. É no dia a dia que a gente tem as tentações de perder a integridade. Ou que a gente relaxa na multiplicação dos nossos talentos. Mas eu oro a Deus nesta noite, para que os irmãos que estão aqui hoje, aqueles que estão na internet, possam ter uma compreensão ampla dos pilares que fundamentam a vida profissional de um cristão, para que vocês tenham vida abundante na empresa, no trabalho, naquilo que vocês fazem. Irmãos, eu não estou falando de riqueza. Ninguém está falando de riqueza. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Nós estamos falando de vida abundante. Independente do seu salário, independente de onde você trabalha, independente da sua profissão, vida abundante. Porque foi isso que o Senhor Jesus falou para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade de trazer essa palavra. Eu tenho muita alegria no meu coração em poder compartilhar isso com os irmãos, aquilo que eu tenho vivido nos últimos anos, dentro da minha vida profissional, que tem me dado abundância de vida. Eu tenho sido muito feliz, porque o Senhor tem nos abençoado e trazido abundância de vida. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.